nossa quinta live. Não é, já é a sexta. Eu nunca sei qual é a live, gente. Aceitem isso. A sexta live, começando no Facebook. Então, lembrando que a gente tá fazendo live sempre no Instagram e no Facebook. E hoje a gente veio trazer 2 dicas sobre o início da atuação jurídica em saúde pra vocês. Gente, desculpa, porque no Facebook sempre acontece da gente entrar e depois vai verificar se tá com som ou se não tá com som, porque como a gente dá muita aula, os celulares eles ficam no modo avião, ó, no silencioso. Às vezes é avião. Às vezes avião, isso. Então ele fica no silencioso e aí já aconteceu da gente começar a live, porque o celular tá no silencioso e quando vai ver, não tá saindo som e a gente já tava ali falando um monte e ninguém tava ouvindo a gente, né? Mas então, como a Luciana falou, hoje a gente vai comentar sobre 2 dicas interessantes para quem quer começar a atuar na área da saúde, que é uma área que eu acho que é interessante a gente comentar, que é muito fechada, né? E recente, principalmente da forma como a gente vem atuando e vem trazendo para vocês. Eu acho que há um diferencial muito grande na nossa atuação hoje em dia. Pois é, e como é uma área muito fechada, muitas vezes as pessoas não sabem meio que pra onde ir, o que tem que fazer, como que vai começar. Tem muitas dúvidas que são comuns a qualquer ramo que você queira atuar no meio jurídico, né? Enquanto advogado ou enquanto um bacharel de direito. Mas na área da saúde, algumas questões ganham alguma relevância, né? Então, uma coisa que sempre é questionada, e é uma dúvida que eu tinha muito quando eu era mais nova, era assim, nossa, como que eu vou conseguir pagar um escritório? Um lugar para começar a trabalhar. Exato, como que eu vou receber meus clientes? Onde que vai ser o meu escritório? Como que eu vou fazer isso, né? É porque dá a sensação, quando a gente é estudante, quando a gente está começando na advocacia, que ou você já tem que ter uma família que tem um escritório, amigos que têm um escritório, para você então começar a atuar ali, ou então você é de uma família que você é quase um herdeiro, aí seu pai vai lá e monta seu escritório, você fica dentro do escritório esperando as pessoas entrar, porque ainda tem a parte da publicidade, que um dia a gente vai trazer pra vocês, que parece que você não pode fazer publicidade de nada, e a sensação que dá é que você tem que ficar dentro do escritório esperando o cliente entrar. Agora, mesmo essa pessoa que é a herdeira e não sei o que o pai pode ir lá e montar todo um escritório e ficar esperando o cliente chegar, a gente já sabe que hoje em dia a coisa não funciona bem assim. Então realmente isso é muito complicado mesmo. Como que você vai começar se você não tem um lugar? Né? Então, quando eu e a Luciana a gente começou o escritório, a gente não tinha um lugar físico, né? Isso, aí vem a primeira dica de hoje. Será que precisa mesmo de um lugar físico? Será que você precisa montar todo o escritório, ter todo o aparato, ter secretária, ter que pensar em direitos trabalhistas e contrato social? Como é que começa essa história? Então, será que precisa de um lugar físico? Como é que eu acho que a gente pode contar um pouco sobre como foi o nosso começo? Sim, exato. O que acontece? A gente não tinha um espaço físico e no nosso começo foi o nosso começo. Ou seja, a gente não tinha dinheiro em caixa para ter um espaço físico. E eu não sei se vocês já viram o valor para você manter uma secretária, que também é uma questão onerosa. Você tem que, ou um secretário, né? Você tem que pagar os direitos dessa pessoa, você tem que conta de luz, IPTU, condomínio, Wi-Fi, telefone, a limpeza do local, como que vai acontecer, né? Então são água, café. São todas preocupações, porque você pensa assim, vi que o aluguel de tal sala é tantos reais. Mas tem outros custos que vêm junto com o espaço, né? E aí, no início a gente não desanimou muito com isso, né? A gente ficou diante dessa pergunta também. Eu tava assim super ansiosa para já ter um espaço, inclusive agora a gente tá aqui no nosso escritório. Mas eu tava muito ansiosa para ter esse espaço, né? Porque eu tava assim, nossa, precisa ficar pesquisando, e acho que eu não tinha muita noção de tudo que poderia implicar, ou seja, todos esses custos que a gente comentou. Mas quando a gente começou a prospectar o escritório, e a gente já tá preparando uma live só sobre prospecção, é uma palavra difícil. O que a gente foi percebendo é que um espaço físico na área da saúde, para quem quer atuar nessa área, não necessariamente vai ter tanta relevância como em algumas outras áreas, né, Lu? Eu acho que foi até surpreendente pra gente, mas quando você começa a contar o porquê, ele vai se tornando um tanto quanto óbvio,
né? Quando você pensa na área da saúde, você vai pensar nos atores da saúde, para quem você pode atuar, você começa a perceber que, por exemplo, eu vou atuar para clínicas, hospitais. Então é muito mais fácil você ir à clínica do que aquele diretor, aquela pessoa que é dona da clínica vir a você, porque eles têm os horários mais insanos possíveis. O médico, ele tem aqueles plantões de 36 horas, eles quase nunca estão, os enfermeiros também, os fisioterapeutas, todas as pessoas da área da saúde em si, per se, eles têm um horário muito corrido, eles raramente têm tempo de ir até você. É muito mais fácil você ir até eles do que o contrário. E eles geralmente têm um espaço, então grande parte das vezes eles acabam te encaixando ou no início antes do início das consultas, ou no final do dia, eles terminam o dia com você, que isso inclusive é algo que a gente pode trazer como manter a pessoa depois de um dia inteiro, você vir falar sobre contrato, termo e todas essas coisas. Mas pensando no espaço físico, é muito mais tranquilo eles irem a você do que você ir a eles, né? E até mesmo... Você falou muito mais Desculpa, é muito mais fácil você ir a eles do que eles virem a você. E até mesmo o paciente, dependendo da situação que ele tá. E eu lembro que no início, quando a gente ainda não tinha decidido muito bem, tinha uma paciente que ela teve... ela foi fazer uma cirurgia, ela teve uma complicação nessa cirurgia e por isso ela estava paraplégica e ela não conseguia se deslocar com tanta facilidade. Gente, a gente foi até a casa dessa paciente. Foi. Ela morava tão longe, tão longe, tão longe, e a gente foi até a casa dela. Então, isso que a senhora colocou, mesmo para quem vai atuar para paciente, é também uma realidade. Eu acho que vale principalmente você pensar nisso. Será que vale a pena você colocar o seu paciente para ir até você? Será que não vale mais a pena para você também se demonstrar indo até aquela pessoa? Eu acho que esse é um ponto importante, porque a gente comenta muito da nossa atuação. E eu não sei se você sabe, você que está vendo isso agora, a nossa atuação ela é mais focada nos prestadores da saúde. E a gente pega assim um paciente quando são casos relacionados à saúde pública. Então, a paciente contra o Estado. Isso. A gente tem um cliente que é uma associação de pacientes e a gente demanda muito o Estado em relação à doença deles, né, que é uma doença específica, tem todo um quadro político específico em relação à questão deles, né? Eu lembro que logo eles estão com a gente desde o início, praticamente, do escritório. E é interessante, eu não sei se eu já comentei isso com você, se você se lembra disso, mas teve uma reunião que eu fui com eles, quando eles ainda estavam conhecendo a gente, vendo se ia contratar, não ia contratar, que daí eles perguntaram, falaram assim, onde que a gente pode se reunir? E eu fui e falei assim, olha, o escritório ainda tá, a gente ainda tá arrumando a nossa sala, ou seja, eu falei de um jeito assim, né, com um jogo de cintura. Isso. E aí eles foram e falaram assim, não, então vamos nos reunir na igreja? É sério. Aí eu, claro, vamos! E lá fui eu para uma reunião na igreja com uma associação de pacientes, exato. E então vejam, que a nossa mentoranda tá aqui fazendo caras e bocas, né? Mas é uma situação engraçada, porque o fato da gente não ter uma sala para receber não foi impeditivo para eles nos contratarem. Tanto que eles nos contrataram na época, estão conosco até hoje, o escritório cresceu. Hoje a gente tem sim sala, a nossa sala, a gente tem sala de reunião e tudo, mas a gente não foi impeditivo, eles nos contrataram. E é um cliente que dá muita satisfação trabalhar para eles, porque você vê realmente como o advogado ele é importante para a saúde pública se concretizar na vida das pessoas. A gente consegue assim claramente ver a mudança que a gente implementa na vida deles, né? Sim, a segurança como um todo. E eu acho que é bacana essa história para quem não tem referência, não sabe mais ou menos como começar, perceber que não necessariamente você precisa de um espaço físico para começar. Então, também no nosso começo, naquela época, eu lembro que a gente, aqui em Brasília,
a OABDF tem os escritórios modelos, e eu sei que esse é um plano para grande parte das OABs no Brasil como um todo. Então, a gente também, às vezes, com esse cliente ou outros clientes que a gente queria atender, a gente se utilizava desse espaço, a gente marcava em cafés e sempre com um jogo de cintura também para as pessoas, para os possíveis clientes, não acharem que a gente também era completamente despreparada, mas a gente foi bem surpreendida em perceber que grande parte das vezes a gente marcava no lugar do melhor pro cliente. Melhor pro cliente, e eles gostavam muito disso. E isso continua hoje em dia. Sim. A gente tem grande parte das vezes que sempre ia ao cliente, ia às reuniões dos fins do dia. Então, isso continua sendo a realidade. Hoje em dia, eu acho que o bacana, e aí que vem uma coisa que é muito importante, a Thaís, ela é uma pessoa que ela gosta muito de rotina. E eu sou uma pessoa que eu sou mais atrapalhada com a minha rotina. Então, uma das grandes vantagens de você ter um espaço físico é você implementar essa rotina e manter essa rotina. Então, se você quer atuar na área da advocacia também, você tem que, na área da advocacia, principalmente voltada para a saúde, você tem que entender que aquele horário de começar às 8 e terminar às 6 da tarde raramente é uma realidade, porque você vai encontrar o cliente, grande parte das vezes, às 7, 8 horas, que é quando eles terminam o expediente da deles. noite, tá? E aí você fica assim, você pensa, de 8 às 10 a gente discute, você já cria pautas, então se organiza para encontrar esse também cliente. Isso não é todos os dias, né? Não é todos os dias. Mas eu acho que essa é uma realidade muito pungente na área da saúde, e né? também isso acontece com pacientes, né? Então, sim. Você, dependendo do caso que você vá trabalhar, você vai estar lá no seu sábado, e sábado à tarde vai uma pessoa entrar em contato com você porque precisa de uma liminar para conseguir um leito, para conseguir um procedimento, né? Então, você tem que ter isso em mente, porque quase como se fosse um médico mesmo, né? A pessoa, ela precisa de você e você precisa estar ali, conseguir aquilo para a pessoa, né? Então, isso é importante a gente comentar. A gente também faz aconselhamento de pacientes. Então, às vezes, quem está precisando de aconselhamento não é nem o paciente pode estar entubado, e é o acompanhante que precisa tomar uma decisão em relação àquele tratamento. E se não tomar naquele momento, a pessoa pode entrar em sofrimento. Então, às vezes eles querem estar acompanhados, então você ir ao local é muito mais fácil, às vezes, do que ter o seu local. Não é que a gente está falando nunca tenha. Não. Hoje em dia a gente conseguiu ter mais dinheiro, mais saúde financeira da empresa também. Então isso é uma coisa que eu acho que vale a pena vocês saberem, para vocês saberem que não é uma coisa que é obrigatória, você ter um lugar, senão não tem como começar. Isso. Não, eu acho que cada um tem que arranjar uma maneira saudável de manter, saudável no sentido tanto físico como psicológico, como da própria empresa. Às vezes vale a pena você estar despendendo esse dinheiro. Será que não é melhor você usar esse dinheiro de outras formas? Eu acho também que o que a gente está querendo trazer aqui é que isso não pode ser um impeditivo para você começar. Acho que a ideia principal é essa. Né? Existem meios, existem já hoje coworkings que você pode alugar só o período, né, da tarde para você fazer uma reunião. Então, o fato de você não ter um espaço físico, uma sala, não pode ser um impeditivo. Não. Então, acho que essa é a primeira questão. E na saúde, tem todas essas nuances que nós mostramos aqui para vocês, em relação ao horário, a gente se dirigir ao nosso cliente, tudo isso, né, Lu? E eu acho que vale acrescentar um exemplo que eu achei incrível, que foi de um colega nosso que contou pra gente. E ele, assim, cada um tem um perfil, ok? Nós temos um perfil, eu e a Thaís, no sentido monetário, um pouco mais conservador. Então, a gente gosta que a empresa tenha uma saúde financeira. Então, a gente se preocupava muito com isso em relação a ter um espaço e, às vezes, não conseguir cumprir o pagamento de tudo que a gente sabia que precisava. Então, a gente se privou de ter um lugar no começo, e claro que a gente tomou todos os cuidados e não deixou de atender ninguém por causa disso, mas a gente já teve um outro colega que falou pra gente que quando ele abriu, ele pegou um empréstimo, né? E aí, ele pegou um empréstimo de X reais. Não, foi cartão de crédito. Ele fez o seguinte, ele fez um contrato de aluguel,
numa salinha e comprou tudo no cartão de crédito dele. Então, mesa, cadeira, tudo que precisava. E dali 30 dias a fatura dele iria vencer, assim como o aluguel. O valor total na época, isso tem mais de 12 anos, esse nosso colega hoje é extremamente bem sucedido, tá? Vamos pontuar isso. Mas aí dali a 30 dias, o montante que ele teria que pagar por tudo que ele fez era 5 mil reais, à época, tipo há cerca de 12, 13 anos atrás. E ele falou que isso pra ele foi uma forma que ele usou pra motivá-lo a ganhar os 5 mil reais pra pagar todas as dívidas que ele fez em nome do escritório. Então ele ia ter que ter cliente suficiente pra ele pagar esses 5 mil reais. Eu, Luciana, não tenho condições de lidar com esse tipo de pressão. Eu acho que pra mim não ia dar tão certo. Mas é assim, pra vocês verem que as pessoas têm suas formas de início. Então, se você não tem um jeito certo, né? Se você tem esse perfil de não, eu vou ter os 5 mil reais no final do mês, eu acho que é muito bom. Você é uma pessoa muito estimulada e vai fundo. Se você é uma pessoa um pouco mais conservadora, mais cautelosa, não deixe de trabalhar porque você não tem uma sala. É isso que a gente faça tá falando. Isso, vá lá. Vá atrás do cliente, fala, olha, eu posso te encontrar onde for melhor pra você. Grande parte das vezes a gente fazia isso, olha, eu vou encontrar onde é melhor pra você, porque assim fica mais tranquilo e tal. E aí a gente sempre se encontrava onde era mais tranquilo pro cliente. Isso. E aí com o tempo a gente foi percebendo que esse era realmente um perfil da nossa área. Você ir até a pessoa, isso é uma realidade. Então não há motivo para não começar. E vamos para a nossa segunda e última dica, que é sobre o planejamento de atuação, né? A gente já falou em alguns outros momentos que no começo do escritório a gente delimitou o que a gente não queria fazer e o que a gente queria fazer. E quando a gente fez, né, um compilado do que nós queríamos fazer, a gente fez com base só na nossa mente. A gente não estava ainda muito em contato com o mercado. Então a gente imaginou que aquelas seriam as demandas que nós receberíamos. E depois a gente foi entender que não era bem assim. Como é que foi o nosso começo? A gente se uniu e falou, olha, a gente tem esse perfil, a gente quer atuar mais com consultoria e a gente achou incrível. No início a gente achava que era um mar azul, que ninguém atuava desse jeito, depois a gente descobriu que não era bem assim, que já tem algumas atuações dessa maneira. Só que hoje em dia, enquanto a gente fala aqui com vocês, a gente não conhece ninguém que faça o que a gente faz da forma que a gente faz. Mas a consultoria em saúde em si já existe e aí a gente sentou, fez um planejamento lindo, estratégico, a gente fez um escalonamento de serviços. Então o que eu vou propor nesses serviços? Se a pessoa, a gente fez num estilo meio que de pacotes, a pessoa pode escolher o pacote número 1, número 2 ou número 3. O número 3 é mais completo, inclui ações judiciais. Aí é o que se chama de advocacia de partido. Não, e é interessante que na época a gente nem foi pesquisar se isso de fato era lícito. Olha só, se é lícito no sentido de ser ético ou não, né? Se o código de ética permitisse. A gente só foi planejando, né? Só que quando a gente foi ver, o mercado não achou isso tão bom, entendeu? Isso não foi absorvido de imediato no mercado. E aí a gente teve que alterar a forma como a gente estava passando os nossos serviços, né? Então eu acho que esse é um ponto interessante, porque você tem que fazer o planejamento sim da sua atuação, mas nunca deixar de ir para a prática do mercado, porque é o mercado que vai te falar se o que você está planejando, se a forma como você está captando, se a forma como você está prospectando tá dando certo ou não. E é importante a gente colocar aqui que o que a gente traz não é uma verdade absoluta pronto, a gente descobriu a nossa forma de fazer isso e aquilo e é só isso. Ao contrário, a gente está sempre revisitando a forma como a gente aborda potenciais clientes. Aonde a gente aborda, então, por exemplo, a gente já percebeu que a gente atua muito em Brasília, mas a gente também atua para clientes fora de Brasília.
a forma como a gente presta os serviços em Brasília não necessariamente vão ter o mesmo impacto em São Paulo, no Rio e no resto do país como um todo. Ou mesmo fora do Brasil, né? Isso. A gente tem relação com 2 clínicas em Miami que o que eles enxergavam, eles queriam consultoria jurídica. Isso. E a gente prestou consultoria para eles, mas a forma como eles enxergavam o valor agregado e a forma como eles iriam pagar era totalmente diferente, né? Então você tem que ir realmente no mercado testar isso que você está colocando, né? Então acho que esse é um ponto bem importante também, né, Lu? Eu acho que é um dos pontos fundamentais, você se lançar ao mercado e também receber do mercado e saber lidar com isso, porque não achem que não foi difícil, pra gente foi difícil. Não, e ainda é. Não, mas foi difícil no começo enxergar que o que a gente estava fazendo estava batendo e voltando, porque assim, a gente pensa que é uma coisa clara, né? Que a pessoa simplesmente vai falar, não, isso aqui é horrível. Não era assim que era a reação das pessoas. A gente viu uma certa insatisfação e que eles era quase que você estava empurrando o pacote que tivesse mais coisa. Por que você está me oferecendo um que não tem o que me adequa? Então, assim, a gente foi percebendo a partir do momento que a gente foi indo em clientes e procurando clientes, prospectando pessoas. E aí sim a gente falou, não, peraí, eu acho que o que dá certo é dessa maneira. É você fazer de uma forma que você atenda tudo que o cliente esteja procurando. Então a gente tem que pensar também no valor. O valor que acontece para Brasília também é diferente do que é fora de Brasília. A gente descobriu que na OAB já existe um nome que se chama advocacia de partido, que é uma forma de advocacia que você faz exatamente uma forma de assim, advocacia continuada, antiga também, que é né? antiga. Então, assim, eu acho que vale sempre você estudar a sua atuação e é por isso que é importante sempre reuniões de planejamento estratégico, ainda que você esteja sozinho, é você avaliar como que foi esse meu semestre, o que aconteceu, quais os que deram muito certo, por que deu muito certo? Como que eu posso repetir essa fórmula? Então, esse planejamento de atuação, ele é fundamental para a saúde do seu escritório, para a sua saúde enquanto advogado no mercado. E quando você atua na área da saúde e você não é da área da saúde naturalmente, ou você não tem contatos que te permitam ter contatos nessa área, você vai ter que cativar isso, né? Então você vai ter que realmente ir testar, né? O que eles precisam, como que eles recebem da melhor forma. Vocês vão perceber que a pessoa da área da saúde que precisa dessa atuação, ela vai ter sensibilidades específicas e isso tudo você vai ver na prática e vai implementando o seu planejamento. Eu acho que por hoje é isso. A gente queria lembrar vocês que a gente está com um material incrível no nosso site, que é um mapa mental, que tem a história da saúde e do direito. Então, se você quiser ter acesso, basta ir no bioeticasnapratica.com.br. Lá você vai encontrar tudo sobre a gente. E é um material gratuito, né? Então você pode entrar, baixar e pronto, já tá com o material. E é legal que você vai vendo justamente o início dessa relação entre o direito e a saúde no cenário brasileiro, que eu acho que é essencial para você compreender o fenômeno da judicialização, o que está acontecendo agora, né, e todas as demais questões aí dessa esfera. Não deixe de ir no nosso YouTube, que é o Bioéticas na Prática. Toda segunda e quarta-feira a gente tem postagens novas de novos temas. No Instagram também, se você é só daqui do Facebook, não deixa de ir lá, a gente tem postagens diárias. E se você é do Facebook, continua acompanhando a gente aqui, que a gente vai continuar trocando esses assuntos. E segunda-feira que vem, às 6h30, a gente se encontra no Instagram. Isso. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.